Olá, boa noite a quem está chegando. Tudo bom? Hoje a noite será dedicada a futebol e comunicação, né? O tema da noite da nossa live com Dani Moraes, zagueiro do Santa Cruz e capitão também do time tricolor. Esperar aí o pessoal entrar. Dani acabou de entrar, deixa eu convidá-lo aqui. Conversa. Dani, que é gaúcho de Porto Alegre, mas quase recifense, né, Dani? Boa É noite, isso aí. bem-vindo. Boa noite. Primeiro, me ouve bem aí, tá? Tudo bem o Tá, áudio? o áudio tá ótimo. E Se, se para ti- você, o meu também, tá bom aí? Pra mim tá ótimo, tá tranquilo. Gaúcho, Mas, gaúcho de Porto Alegre, mas 10 anos já longe, 5 em Recife, 10 ou 11, já 5 em Recife e muito bem tratado aqui. Fui muito bem recebido e muito feliz de estar aqui também. jogasse aqui 2015, 2016, aí 2017 fosse para a Coreia e retornasse em 2018, não é isso? Isso, 18, Bom, 19 e 20 já. tá recifense. Achei que tu ia falar que tava velho. Não, ou rodado, né? Foi da Coreia até a Arábia Saudita também, né? Sei lá, no Al-Etkaf, como é que se chamava lá o time da Arábia? Etfac. Al Etfac. Etfak. Al-Etfak. Dani, então, como a gente, enfim, conversou, a gente nem conversou antes, né, para tentar brifar nada, justamente para deixar esse clima de conversa aqui, mas a gente tem um norte que é falar da importância da comunicação aí, seja no dia a dia, curto e a longo prazo. E a gente escolheu você, né, fiz esse convite a você por essa habilidade, esse reconhecimento. Vários amigos de imprensa falam assim, mas o Fernando Moraes está tranquilo, fala bem resolvido, bem articulado. Mas aí eu queria começar dar o pontapé na conversa, a gente falando uma questão do dia a dia, né? Que é mais ou menos essa gestão dessa comunicação interna, né? Alinhar as informações. E você como capitão, portanto, como líder vocal do grupo, né, do time, tem muito essa função, assim, né? O treinador, você é uma peça ali de importância para a estratégia que o treinador montou ali para o jogo, né? E tem essa função ali nas quatro linhas, você comandar ali. Primeiro, agradecer o convite. Nunca trabalhamos junto, assim, diretamente na área da comunicação, mas já me salvou várias vezes, várias coisas, né? Já me ajudou muitas vezes quando solicitado. Minha própria família, né? Algumas vezes, né? Acho que tem uma recíproca legal. Então, primeiro, obrigado. Fiz questão de estar aqui, até tinha dado uma acalmada nas lives aí, mas fiz questão de estar aqui, de acatar o teu pedido e vamos falar um pouquinho. Acho que é muito legal, muito importante. Comecei, só fazendo uma introdução, comecei a dar um valor muito maior para a comunicação quando eu consegui distinguir bem a diferença, né, do que realmente eu queria, né, e de como eu comecei a me posicionar também, foi importante para mim. E sem dúvida, comunicação para mim é um dos elementos mais importantes aí, como tu disse, dentro de campo, para falar, para expor o que a gente quer, para as pessoas nos entenderem, para não ser mal entendido, né? Então, sem dúvidas. Tu perguntou em relação a vestiário, né? Eu acho que tanto vestiário, o clima de vestiário eu acho que é uma coisa, mas também eu acho que é ali dentro do campo, né? Você como um líder vocal, como capitão, vou fazer uma pergunta que talvez ilustre melhor. O jogo Uhum. decisivo, o time precisa ganhar, teu companheiro ali vai bater um escanteio curto. Diz o que para ele. Não, se for treinado, tá valendo. Se der certo, eu não falo nada, pô. Mas assim, não, muito importante, cara. Eu sou um cara que me comunico demais. Durante treinamentos, antes de jogo, às vezes eu acho que uma palavra, um olhar, né, comunicação não só com a fala, mas uma comunicação visual, no momento de entrar em campo, quando dá uma palavra, saber
também chamar as pessoas para falarem, se posicionarem, e é isso, né? Eu acho que eu sou um cara que eu tenho estudado muito sobre a questão da liderança, né? E a comunicação tem tudo a ver com isso, né? Eu acho que não existe liderança sem uma boa comunicação, né? Então, eu utilizo demais, eu preciso, são coisas que, especialmente a galera me pergunta muito sobre antes de jogo, né? Pô, como é que tu fala aquelas coisas? De onde é que sai aquilo ali? E eu nunca parei para pensar. Que tipo de coisa? Que tipo de coisa? Não, assim, torcedor gosta muito dos bastidores ali, de ver os bastidores dos jogos, assim, e às vezes dá ali na fechada, na roda de fechada ali, fala alguma coisa, né, relembra alguma coisa, incentiva, né, às vezes um menino que está começando, é o primeiro jogo, alguém que chegou, ou já na boca do túnel ali o tom é completamente diferente, né, sai o palavrão, sai aquela coisa de incentivo, porra, não vamos perder nem pelo papapá. Então, assim, eu acho que isso, essas coisas que a gente tem que saber definir, mas é uma coisa que nunca foi pensado, sempre foi uma coisa que eu tô no aquecimento, daqui a pouco, vou dar um exemplo, cara, do Thiago Cardoso. O Thiago Cardoso se aposentou agora, né? Todo mundo sabe, no jogo contra o Bahia. Eu não sabia que ia acontecer uma homenagem. Eu estava aquecendo, comecei a olhar, comecei a me emocionar. Falei, daqui a pouco vai ser eu. Fiquei pensando, até me desconcentrei um pouco no aquecimento, que não é coisa minha. E, cara, chegou no vestiário, eu falei, eu tenho que falar sobre isso, cara. Aí eu falei, pô, o cara foi um marco aqui no Santa Cruz. Se para mim representou, ele tem que representar para todo mundo também, né? Eu falei, pô, aqui, ó, cara, como ele fez a história dele, todo mundo pode fazer. Alguns passam pela cabeça. Só um pouquinho. Baixa um pouquinho o volume, filho. Bernardo, baixa aí. Em alguns passa pela cabeça como é que vai ser o primeiro jogo, em alguns passa como é que vai ser o último, em alguns passa como é que eu vou escrever, chegar perto de escrever uma história que ele escreveu. Então já peguei aquilo ali, já joguei pro vestiário como uma forma de incentivo. Os meninos, o João Cardoso estava começando, iria começar um jogo, ele estava meio tenso, cheguei do lado dele, né, conversado com ele, acalmei. Então acho que tem vários tipos, né, de comunicação e sempre atrelado à liderança. E que me passa muitas coisas pela cabeça, assim. Então, acho que especialmente nesse momento aí é um momento que vem muito de dentro, assim. Só um minutinho. Ber, tranquila. Só baixa um pouquinho o volume, pode acabar, mas baixa o volume. Tá estudando inglês aqui, faz parte. Vamos embora. Dani, mas assim, tu começou a carreira profissionalmente no Inter 2006, não é isso? Profissionalmente joguei 2004, eu já joguei alguns jogos, 2005 alguns jogos, mas 2006 que eu comecei a jogar bastante, assim, comecei a jogar direto, né, e nos registros aí consta mais 2006. E aí eu te pergunto, você acha que esse dom, se a gente for falar assim, a gente às vezes corre muito atrás de melhorar a comunicação, né? Muita gente às vezes tem como um dom e não né? Você já ali... isso sempre foi uma característica tua enquanto jogador ou em determinado momento ao longo do tempo tu pensou, pô, é importante me dedicar a isso aqui, ou tratar a comunicação de forma especial? Tá aí uma pergunta interessante, porque como atleta eu sempre tive esse dom. Mas como separando um pouco, né, a pessoa do atleta, assim, eu sempre fui muito tímido, assim, quando pequeno, assim, às vezes tinha na escola, ficava com vergonha de ir lá na frente falar ou alguma coisa assim, e o esporte me ajudou demais com isso, né? O futebol em si, todos os esportes que eu pratiquei, natação, tênis, todos me ajudaram demais com isso, né? E eu me comunicar também, né, na minha vida pessoal, né, não só no trabalho. E conforme foi, né, passando o tempo, eu aumentei, né, eu desenvolvi isso, uma melhor forma de me comunicar, especialmente dentro do campo, né, tive consequências também fora do campo, melhorando muito. E hoje sim, há alguns anos, hoje que eu digo alguns anos atrás, comecei a pensar muito mais em me direcionar, cara, eu tenho que melhorar nisso, eu tenho que fazer alguma coisa diferente, eu tenho que procurar alguém para me ajudar, se eu fizer isso vai ser melhor para mim, se eu fizer isso eu posso atingir mais gente. Aí sim, né, de alguns anos para cá, com mais experiência, com mais rodagem, né, e vendo tudo, sentindo o que precisava, aí sim, mas sempre foi uma coisa
que eu trabalhei assim sem saber muito. Entendi. Uma coisa que a gente sempre fala quando vai conversar sobre comunicação corporativa, né, fazer essa gestão, é que a comunicação corporativa ela acontece de qualquer forma. A questão é se ela é bem gerida ou ela não é gerida, ou ela acontece, né? Quando você tem aqueles silos ali, que é muito do ambiente do futebol também, assim como qualquer empresa ou estrutura organizacional, que são as panelinhas, né? Que são as rádios peões, rádio corredor, e a gente sempre vejo você também como um líder disso, assim, de dissolver essas panelinhas, esse disse-me-disse, ou de chamar o grupo, liderar movimentos. Também é uma preocupação isso. Tudo bom, Bernardo? Ele não te ouviu, ele te deu oi. Aqui, você esse aqui tem o microfone. Pera aí. Não aperta aí que você não dá oi. Fala com ele. Tudo bom, Bernardo? Lembra? Sim. Tudo bem. Tava estudando. Tá, dá licença, papai. Vai-te embora. Tava. Bernardo é Desculpa, um vamos lá, dos 3 voltamos. filhos de Dani. Não, a gente está falando dessa cultura organizacional onde a comunicação ela vai, enfim, dissolver mal entendidos, as panelinhas, esses silos que acontecem. E você também tem uma atuação aí nesse ambiente. A gente falou do campo, mas assim, dos bastidores, né? Que é essa ambiência do futebol. Como eu disse, eu acho que a comunicação ela se une muito à gestão, à liderança, não tem como desassociar isso, né? E eu acho que é isso, a gente tem que detectar, né, os pontos e atacar esses pontos para melhorar. Eu acho que o que a gente não falar pode ficar para frente, né? Pode ficar uma coisa que a gente pode lá na frente pagar por isso. Então, mas sem dúvida foi uma coisa que eu também fui conquistando, fui aprendendo a me posicionar, como a timidez, por vezes, eu ficava pensando, pô, não vou falar isso, não vou arrumar incomodação. Hoje eu faço questão de falar e mostrar, mas de uma maneira explicativa, de uma maneira, né, estando junto, né? E isso eu acho que é uma coisa que faz os outros crescerem e faz os outros quererem também estar perto de mim, sabe? De trocar essa experiência comigo. Tem muita gente que me procura, sabe? Assim, dentro do próprio grupo, às vezes, pô, o que está acontecendo? Às vezes parte de mim. Então eu acho que isso é essencial. Por isso que às vezes eu defendo, não só no meu caso, mas ter pessoas que conheçam o grupo, que conheçam o clube, né, a estrutura, porque todo lugar tem os seus detalhes, tem as suas diferenças. Então, eu acho que tu saber como funciona, tu faz a roda andar mais fácil, né? Tu sabe aonde atacar. Então, eu acho que é um dos pontos, sim, que eu melhorei muito, e muito devido a começar a entender isso, a começar a procurar, a começar a estudar e também na prática, né? Estão dizendo aqui que karaokê é um bom exercício para perder a timidez. Já usou aí como exercício? Eu fiz esse investimento aí, mas aí não dá para... É só em casa mesmo, é ruim demais, é ruim demais. A criançada canta direto e eu acho legal isso também, eu uso com eles, né? Até para cantar, eles não têm vergonha de nada, né? Isso é legal, esse estímulo, assim. Mas eu acho que a timidez até um certo ponto é bom. Eu acho que é bom tu te reservar, tu te preservar. Até a minha irmã tá vendo aí, ela é formada em comunicação também, e ela sempre foi, falava tudo, não sei, muito diferente de mim. Eu sempre mais reservado. Hoje, até pela minha profissão, eu tenho que me expor muito mais que ela, né? Só nas lives aí, só em alguns vídeos. Então até ela se surpreende de vez em quando, né? Até meus pais, que também devem estar por aí. Então, assim, é uma coisa que eu tive que quebrar algumas barreiras. Eu tive que quebrar algumas barreiras para eu também colher, né, alguns frutos e para eu também me comunicar melhor, para perder um pouco desse medo. E muito legal, assim, o retorno, eu acho que tu te expõe demais, tu tem que, às vezes, parar de pensar no que os outros vão pensar. Eu falo quando é uma coisa pessoal, né? Não, assim, não em relação a uma empresa toda, mas quando é de uma pessoa, né, um personagem, acho que tu tem que parar de pensar um pouco assim e pensar no teu propósito. Qual o intuito que tu está fazendo as coisas, né? Se tu está fazendo com
um interesse, um retorno financeiro, se tu está fazendo com o interesse de incentivar as pessoas, de ajudar alguém. Então, muita gente fala, eu fiz eu idealizei, até postei, se eu não me engano foi ontem, tu sabe bem do Desafio Corona, né, que era para Sim. ajudar as pessoas do coronavírus. E, cara, muita gente falou, eu ajudo, mas eu não quero aparecer. Cara, eu respeito demais, respeito demais. Quando eu fiz esse post ontem, eu fiquei pensando, cara, vou botar isso aqui, pode me... Cara, eu não fiz com intuito nenhum de crescer para mim, eu fiz justamente, então assim, vamos mostrar para as pessoas que ajudaram o bem que elas fizeram também, vamos mostrar. Então assim, eu acho que depende muito do ângulo que tu vê, né, e é aquele negócio, né, da comunicação assertiva, né, tu tem que ter o resultado que tu tá buscando, né, não o que os outros estão pensando de ti. Sim, acho que quando a gente vai formular essas estratégias de comunicação, o objetivo é a primeira coisa, né? Que é o teu farol, né? É ali, pronto, tu vai olhar e seguir os caminhos. Mas você já tinha essa naturalidade assim, de capitão, de ser esse líder de grupo. Mas aí o que acontece quando você vai para um ambiente que você... Opa, como foi no caso lá na Coreia? No... Busan, Foi sensacional. Busan Park. Busan e Park. iPark é o nome de uma... iPark, o nome é Busan é a cidade, né? E iPark é o nome de uma construtora que é o patrocinador. Lá, por várias vezes, os times trocam os nomes porque trocam os patrocinadores. Tipo né? os times de vôlei. Isso. Aqui no Brasil. Lá tem o Ulsan Hyundai. Tem vários... Só um pouquinho. Tá travando aí? Travando não, mas tá meio pixelizado, assim. Tá. E, cara, isso ajudou demais a eu me desenvolver, assim, nessa questão da comunicação. Eu tive a oportunidade de morar na Arábia Saudita antes, e eu sempre paralelo a jogar, eu sempre estudei inglês também, né? Então, assim, eu sempre que chegava alguém, chegou Fred Adu, um dos maiores jogadores americanos, ele foi pro Bahia. Cara, eu me comunicava com ele, né? Chegava um jogador estrangeiro, no próprio o Inter tinha muitos jogadores sul-americanos, e aí a gente pega muito, né? Porque é diferente, não, às vezes a gente acha que não é, né? Mas é um pouco diferente, né? Do nosso portunhol aqui, né? Então eu comecei a treinar assim o ouvido e sempre tive a paixão por ajudar as pessoas, assim, como eu estava muito em Porto Alegre, eu recebia outro, ajudava. E na Coreia foi assim, eu fui muito legal, até tem uma história para contar, assim, que a gente não programou nada, por isso que é legal, vai falando aqui que vai me lembrando as coisas. Eu acho que é a comunicação, né? Se a gente tivesse programado, estaria... E eu cheguei e o treinador, lá eles escolhem 3 capitães, a gente faz uma pré-temporada grande, eles escolhem 3 capitães. E o treinador me chamou e falou que queria que eu fosse um dos capitães, né? E isso, eu tinha mais uma de comunicação, né? Eu tinha um tradutor do coreano para o português. Ele tinha morado no Brasil já. Apesar de eu conversar em inglês com o preparador físico, que ele era coreano, mas ele era da seleção, sabia falar. O treinador não falava praticamente nada e muitos jogadores não falavam nada. E ele me chamou, né, com o tradutor e falou: olha, tu vai ser, eu vou te escolher, acho que eu vou te escolher como meu segundo capitão aqui. Eu falei: legal, foi de bola. Só que lá existe, culturalmente, assim, muito difícil um estrangeiro que chega logo que chega, ele levar um posto de capitão, assim, né? Até por uma coisa interna, assim, né? Até porque capitão não é não é tecnicamente, ninguém é eleito, sei lá, como um camisa 10 ou um meia, enfim, não é um atributo técnico Nem do sempre. futebol, digo. O capitão, ele é mais uma representação. Exato. Né? Mas o treinador sabia, ele conhecia a minha história, foi ele que me contratou, né? Então ele já sabia por que eu tinha ido, né? Um cara mais experiente, um cara que não orientava mais, se posicionava bem, ele queria isso para o time dele. Então ele queria que eu impusesse as minhas ideias, né? Que eu ajudasse com as minhas ideias. E no final ele não me colocou como capitão, porque ele achou melhor não. Aí ele me falou assim, aí o capitão machucou e os outros 2 não estavam jogando, estavam no banco e eu estava jogando. Ele falou assim, no início da semana ele me falou: olha, eu vou te colocar de capitão, mas para isso tu tem que aprender essas palavras aqui. Me deu, acho que 20 palavras em coreano. É tipo assim, direita, esquerda, sobe, desce, troca.
E aí eu escrevi do meu jeito ali, né? Porque o alfabeto deles é completamente diferente. Eu escrevi como se fosse, como a gente fala, né? Fonética, acho que é foneticamente assim, né? Lá, tipo, Oruncho, Sim. se não me engano é direita. Aí eu escrevi Oruncho para eu lembrar, né? E eu já tinha que lembrar nome de 30 jogadores, que tipo Lee Chong-help, Lee Tong-jun, nem me lembro mais direito. Aí eu já tava com aquilo na cabeça. E eu fui lá, vamos lá. Cara, eu peguei, aprendi junto com o tradutor ali e eu falava com os caras dentro do campo, gritava, xingava em inglês, coreano, português, tudo junto, assim. E eu fui muito bem recebido pelas pessoas, assim. Eu fui muito, eles viram que o que eu tinha para oferecer para eles e a gente criou uma coisa muito legal. E, pô, uma baita experiência, assim, né, que até hoje eu levo, assim, pra minha vida, sabe, assim, passei por várias coisas na Arábia Saudita também, mas, porém, lá as pessoas falavam mais inglês, por incrível que pareça, falavam mais inglês que na Coreia, né, pelo menos no meu círculo, né, de vida ali, mas foi um desafio, especialmente quando a gente saía, né, saindo um pouco do futebol, quando a gente saía do clube onde tinha o tradutor e por muitas vezes fazia esse meio de campo, na nossa comunidade ali praticamente ninguém falava. Ia no restaurante, tinha que dar um jeito de pedir, eu, a Gabriela, os meninos, a gente tinha que se virar. Mas aí que eu vejo, eu sou completamente apaixonado por esses desafios, assim, por essas coisas. Foi um dos motivos que eu escolhi para lá. Essa coisa de conhecer, de tentar se comunicar, de conseguir, isso aí é uma das coisas que realmente me anima demais. Assim. Ou seja, a gente percebe assim, meio que uma construção a longo prazo aí, dessa importância da comunicação na tua carreira, né? E que hoje as pessoas te olham, independente do clube, não tem o Dani porque é rival do Santa Cruz. É mais ou menos o que Magrão construiu, né? Assim, as pessoas admiram ele, independente dele ser um jogador. E foi uma pergunta que chegou aqui, justamente essa habilidade, né? Ser político no termo amplo da palavra. Você acha que ajuda nessa formação dele de ser um líder, de ser uma referência? Ou seja, todos esses cuidados ao longo da carreira, chegou até aqui, enfim, e esse Dani hoje, assim, foram vários cuidados, não se pode dizer. Assim, eu acredito muito nisso, mas eu trato isso muito em relação ao respeito. Eu respeito demais, eu gosto, né, de ser respeitado porque eu respeito a todo mundo. Vou brigar no jogo, vou brigar para ganhar, se já sair na porrada, nós vamos sair, assim, mas eu respeito demais. Eu acho que não é uma fala, uma coisa que vai mudar alguma coisa. Então, assim, eu nunca tive problema com ninguém aqui. Tu é prova viva disso, né? Que Sim. não é tricolor, mas nunca foi, né, um empecilho para nada. Agora, é claro, né, defendendo o meu objetivo, mas falei, tratando com respeito para ser tratado com respeito. Não preciso passar disso, isso é formação, isso é minha formação e princípios. Não passo por cima disso e acho que colho frutos, sim, por ser assim e por pensar nisso também. Meu pai falou aqui que na Coreia eu quebrei a mão, fiz uma cirurgia e eu estava no hospital. Pô, lá fica muitos dias no hospital, assim, é diferente daqui, tu quebra a mão, tu faz uma cirurgia, tu sai no outro dia, lá tu sai, né? Lá não, lá eu fiquei 4, 5 dias internado e os coreanos iam lá para me ver e levavam presente, levavam bolo, levavam suco, ficavam lá comigo, assim. Então, assim, mostra assim, né, que independente das dificuldades de interagir, de comunicar, como eu consegui ser querido em pouco tempo e isso transformou em uma amizade que até hoje a gente consegue se falar aí, consegue manter um relacionamento. Outro dia eu recebi uma mensagem no Facebook, eu não, assim, mexo muito pouco acho que é Messenger do Facebook, né? E mandou um áudio para Sim. mim. Cara, o goleiro do meu time da Arábia Saudita. Aí ele me mandou uma mensagem, até apareceu aqui, tinha um rapaz que jogou comigo aqui na Arábia Saudita, estava aqui na live, mandou um oizinho aí. E aí esse goleiro mandou uma mensagem, ele me pergunta, ele mistura árabe com inglês, assim, é sensacional, acho que só eu entendo esse dialeto aí deles. Ele lá na Arábia Saudita, ele convidou eu e minha família, na época só o Bernardo era nascido, o Matheus estava na barriga da Gabriela, ele nos convidou para ir jantar na casa dele, que é muito difícil acontecer lá. Ele é árabe, a esposa é marroquina,
eles fizeram um cuscuz marroquino, foi a primeira vez que eu comi cuscuz antes de vir para cá, né? E hoje eles moram na Espanha, ali no cantinho, que é muito perto ali, e ele me manda mensagem, ele tá super feliz, ele divide comigo as coisas, assim, ele tenta falar português, é muito legal mesmo. Outra, né? Olha essa da Arábia Saudita. Eu acho que você foi um bom zagueiro, né? O goleiro tem toda essa memória boa, porque não comprometesse ele. Geralmente eu me dou bem com os goleiros, eu brinco demais com eles, mas eu me dou muito bem com eles. E o Matheus, quando a gente foi para a Arábia Saudita, a Gabriela estava grávida do Matheus, do meio. E a gente fez todo o pré-natal, olha, né, a gente tá falando de comunicação, eu acho que isso aí entra muito. A gente fez todo o pré-natal com um médico libanês na Arábia Saudita. Falando inglês, né? Falando inglês. Aí eu mandava por vídeo para a médica daqui, fazia não sei o quê e deu tudo certo. E como é que tá o italiano online? Ainda continua? Italiano? Não, lembro que teve uma época que tu fazia um italiano online, né? Tentou ali. Eu tentei, mas não tá nas prioridades. Eu tô fazendo tanta coisa que eu tive que estabelecer prioridades aí, e essa aí ficou um pouco mais para frente devido aos objetivos aí mais próximos. Ô Dani, e um outro ponto de comunicação, assim, teu relacionamento com a imprensa. De que forma tu procura conduzir isso, assim? Porque é difícil, sobretudo nas situações de pressão, né? Eu estava vendo uma brincadeira de, enfim, repórteres esportivos dizendo, porque o jogador toda vez fala, porque o professor, não sei o quê, uma resposta padrão, né, que ele está indo ali para o vestiário, viu o que o professor vai dizer, e aí eu não lembro qual foi o jogador, mas que disse assim, mas também a quantidade de coisas que vocês perguntam do tipo, o que é que fica dessa derrota? O que é que fica... E você ali tem que olhar para ser ali gentil, educado, às vezes, enfim. Os clubes têm assessores de comunicação, às vezes fornecem media training para justamente melhorar esse relacionamento com a imprensa. Mas o que é que tu procura, qual o fio condutor dessa tua relação assim, com a imprensa em linha geral? Como você mensura? Sim, primeiro eu acho que é normal, a gente vai ter altos e baixos, a gente vai ganhar, a gente vai perder. E eu acho importante se posicionar tanto na vitória, às vezes mais importante na derrota. É claro que às vezes as perguntas não são as melhores, as perguntas são muito repetitivas, às vezes são meio ostensivas, mas eu acho que vai do jogo de cintura, ofensivo, desculpa, às vezes vai do jogo de cintura para tu sair, para tu te impor no momento, para tu falar que tu não gostou da pergunta. Eu acho que tu tem que... Primeira coisa, eu acredito em preparação. A preparação é tu saber o que está acontecendo no jogo, tu saber quem é o cara, quem é o que quem está te entrevistando, da onde ele saber te posicionar. Se tu não quiser falar, não fala. Se tu quiser falar, tu fala, mas com respeito, respeitando a profissão do outro, desde que ele te dê o respeito também. Eu sempre, até o Tinga, ouvi o Tinga, sabe quem é o Tinga, que jogou no Cruzeiro, jogou no Inter, jogou... Sim. Eu joguei bastante tempo com ele, e ele tem feito bastante coisa assim para a internet também, curso, ele tem incentivado e motivado muitas pessoas. E outro dia eu vi ele numa live e ele falou assim, pô, hoje em dia tem assessoria de imprensa para tudo. Eu poucas vezes tive, eu não acho muito legal. Assessoria de imprensa. Eu acho que a comunicação, eu acho que sim, já explico sobre isso. E ele falou assim, eu sempre tive pessoas que me ajudavam a fazer alguma coisa ou outra, mas sempre fui eu. Sempre fui eu que fiz, eu disse o não, eu nunca precisei dar desculpa, eu fui honesto. E hoje ele colhe fruto por causa disso, porque ele tem muito relacionamento com as pessoas. Vamos lá, tu me mandou uma mensagem um dia para fazer uma matéria de um jornal, se eu não me engano, para falar sobre isso e aquilo. Não foi meu assessor que falou contigo, fui eu. Entendeu? Hoje a gente está falando aqui, né, tu tá abrindo uma outra porta por uma coisa que aconteceu antigamente, e várias outras. Eu tenho muito respeito pelos assessores de imprensa, o Álvaro hoje do Santa Cruz, tudo eu peço que passe por ele. Eu falo, às vezes eu conheço a pessoa, conheço o jornalista, conheço o repórter que está me ligando e falo, por favor, por respeito ao trabalho dele, fale com ele, não tem problema, depois a gente marca. Eu falo para ele, não, marco direto. Porque eu acho que assim, isso também, eu não estou me escondendo de ninguém. Tem dias que eu falo assim, eu não vou falar. Eu tô de folga, eu não quero falar, ou não tenho nada para falar, eu não vou falar. Então, assim, eu acho que tentar
tratar da maneira mais natural possível, como se trata outras pessoas, entendeu? Só que assim, preparação, estudo, saber o que tu tá falando, não querer passar por cima de ninguém. Então, esse é o critério que eu uso e muito pensado por mim. Eu não vou pela cabeça dos outros, falo o que eu acho, e eu acho que, e como tu falou de preparação, de desenvolvimento, quando tu começa a fazer isso por um certo tempo, as pessoas passam a te respeitar também pela tua palavra, pelo que tu apresenta, sabem como é que tu tá, o que tu não tá, não vão te fazer uma pergunta que fariam de repente para outra pessoa, né? Então eu acho que tudo isso é relacionamento, a educação também de passar a cumprimentar os outros. O repórter ele não é um alienígena, não é alguém que quer te fazer mal. Muitas vezes falam mal, eu acho que eles também têm que fazer esse estudo na cabeça deles, mas eu acho que tem que tratar com educação, né? Tem que tratar tratar bem, né? Tratar as pessoas como a gente quer ser tratado, né? Mesmo princípio do respeito, respeitar os outros para a gente ser respeitado. É porque no teu caso a gente já vê essa construção a longo prazo desse olhar para a comunicação que talvez isso se deixe mais pronto, né? Mas a gente sabe assim que tem vários jogadores, né? Enfim, eu fico pensando um Marinho, por exemplo, né? Assim, do quão a imagem dele de certa forma se desgastou por esses lapsos que ele tem nesse momento de confrontar. Mas né? será que desgastou? Ou será que valorizou? Eu acho que são. Eu jamais faria. Eu jamais faria, tá? Eu jamais faria, mas ele é assim, cara. Entende? Estou te falando, eu acho que assim, ele gosta, ele é assim, então não acho que desvalorizou. Eu acho que existe o jeito das pessoas de serem. Eu jamais faria. Para mim seria, eu chegaria em casa com vergonha, assim, ficaria maluco comigo. Mas ele não é assim, ele brinca com todo mundo assim, ele faz sacanagem, então, entendeu? Assim, ele gosta que zoe ele, assim, então é diferente, entendeu? Assim, não, claro que depende da coisa, eu concordo contigo, né? Desvalorização, assim, mas é um cara que às vezes quer estar na mídia por isso ou não, entendeu? Não muda muito, entendeu? Aqui tem uma pergunta especial. Legal aqui. Tem uma pergunta legal aqui que, dá licença, que falou, no futebol há espaço para o atleta de base se preparar para estudar e se comunicar bem. Eu acho que é essencial. Hoje não vai muito longe, hoje tu bota no... Hoje, cara, hoje o que tem de... assim, eu considero que eu estava falando dos assessores de imprensa. Cara, hoje tem muita gente e o cara quer estar ali do lado para falar. Hoje em dia não precisa mais, na minha opinião, não se precisa mais disso. Eu acho que tu tem que fazer um trabalho completo. Eu acho que ele é legal, eu vou te trazer uma coisa, eu vou te ajudar nisso, eu vou te alavancar nisso, eu vou Essa comunicação mais 360. Exatamente, não só o entrevista. Hoje em dia não é assim, entendeu? Assim, então eu acho que cada vez mais os meninos, o cara tem que saber como se portar. Hoje com esse negócio de rede social, o cara posta um negócio, caramba, já dá um tumulto, aí sim eu acho que traz coisas ruins. O cara saber escrever o português correto, ou pega alguém para auxiliar, aí sim, né, se o cara tem essa preocupação. Então eu acho que é muito importante, não precisa estudar a fundo, mas sem dúvida ter uma noção. É essencial estar perto de pessoas eu pergunto, cara, eu que penso meus projetos aqui, agora que eu tô com uma empresa também, até porque esse desafio Corona mexeu muito, assim, algumas outras coisas que eu tenho em mente também, que estou me planejando, e eu preciso não de uma assessoria, mas preciso de pessoas do meu lado para fazer, né, para fazer um trabalho diferente, para entregar um trabalho diferente. Mas eu sempre fiz o meu plano, e aí eu mando um texto. Tu me pediu para fazer um texto outro dia para onde é que era? Foi, eu acho que o JC que estava pedindo um material de quarentena. Eu fiz o texto, eu mandei pro meu pai e pra minha mãe para dar uma olhada na pontuação, na acentuação, se a ideia estava legal. Às vezes, muitos posts que eu faço aí com a criançada, muitos não todos, eu divido com meu pai e com a minha mãe, tá legal, aí é uma forma de interagir com eles, é uma forma de eu me sentir confiante, e sabe, eu tô assim, procurando pessoas que eu confio para estar do meu lado, entendeu? Não precisa ser, né, assim, exatamente uma pessoa, trabalha, né, assim. Tem algumas perguntas aqui em relação a essa formação da base, né? Como essa formação ela deve ser mais holística e não só técnica, né? Cada vez mais
A gente via de forma e conteúdo ali nos anos 90, mas hoje em dia é uma questão só. Inclusive, hoje em dia estava toda uma polêmica nas redes por conta desses movimentos antifascistas, antirracistas que estão cobrando posicionamento. Acho que foi Felipe Neto que cobrou o posicionamento de Neymar, enfim, Neymar. Pela imagem que ele tem, como ele não ficou, né? Mas, enfim, Neymar já disse que não era nem negro, então a gente não sabe. Mas essa formação de base, eu acho que aí também a gente não só pensar em comunicação, em ler um media training, ou, enfim, né, uma orientação desse tipo, mas também essa formação, acho que humanística meio política, assim, aprender, não vá... Precisa ensinar agressão contra a mulher, os perigos que é, enfim, a gente tem casos aqui na cidade de como isso foi mal gerido, de como isso foi maltratado, e às vezes a formação ali da base, ela também tem que trazer um pouco disso, né, e não só ensinar o cara a chutar, a desenvolver habilidades técnicas, né. Eu acredito muito nisso, né? Num todo, eu acho que hoje em dia o atleta tem que estar cada vez mais preparado em todos os pontos, né? Eu brinco com ele, pô, tu quer jogar em aonde? Qual é o teu sonho de jogar? Eu quero jogar na Inter de Milão. Mas tu fala italiano? Tu tá estudando? Tu lê alguma coisa? Eu quero jogar no Real Madrid, mas tu sabe alguma palavra? Tu sabe? Então, é uma brincadeira, acho que muitos jogadores já foram sem saber, mas eu acho que dá aquela cutucada, eu acho que é importante. Tu saber, pô, o cara vai lá pra Coreia, tu sabe como é que são os costumes lá? Tu tá preparado para enfrentar isso? Tu sabe o clima? Como é que é lá? Tu tá preparado para enfrentar -10? Ou tu não tá? Isso influencia numa decisão. O cara que é acostumado a estar aqui com 35, 40 graus, o cara vai para lá, influencia. Até agradecer a Marjorie, que é uma torcedora assim, que me apoia demais, assim, gosta muito de mim, por todos esses motivos, acredito que não seja só por dentro de campo. E ela fez uma pergunta, você acredita, eu acho que foi em relação a isso que tu falou, né? Se a base se me vê como um exemplo da comunicação, e se eu busco um exemplo para eles, é o que eu falei, assim, eu acredito muito na liderança por exemplo, né? Por exemplo. Então, tu não e por respeito, técnica, eu acredito muito nisso. Então, eu acho que só de não fazer, né? Vamos falar, não. Só de não fazer cagada já é um exemplo, né? Nas redes sociais. Assim, eu tenho um perfil muitas vezes diferente dos outros e eu respeito. Tem um cara que não é casado, não tem filho, porra, óbvio que o cara vai ter que dar uma volta, óbvio que o cara vai ter que fazer, mas se preserva, né? E eu sempre cuidei mais, agora respondendo a pergunta, eu sempre cuidei mais em relação ao exemplo, ao não fazer cagada, ao não fazer coisa errada. E hoje, de um tempo para cá, especialmente nesse ano passado, eu comecei a querer dar exemplo, né, também, não querer, mas comecei a dar exemplo para incentivar a fazer o bem, para incentivar a não errar, para incentivar a cuidar da sua rede, a incentivar a estudar, a incentivar a pensar em coisas diferentes. Por muitas vezes, como eu falei, pô, vou fazer um curso de treinador. Pô, mas o que o treinador vai pensar? Cara, eu não estou fazendo para ele pensar, eu estou fazendo para mim. Eu estou fazendo para o meu futuro, eu não estou fazendo para enfrentar ele ou não, vou sempre respeitar. Entendeu? Por que eu não vou falar? Eu sofri preconceito na minha base por ser um jogador que tinha condições financeiras, que tinha uma família presente, que estudava. Eu sofri preconceito, porque meu avô era jogador de futebol, eu sofri preconceito por causa disso. Assim, pô, mas eu vou deixar de fazer um inglês, vou deixar de fazer de estudar uma língua, vou deixar de fazer um curso de financeiro, porque eu vou ficar pensando no que os outros falam. Então, assim, eu resolvi, além de só cuidar, de incentivar, de fazer parcerias legais, de apoiar causas legais. Até tá aqui a Rê Graciano, que ela trabalhou aqui no marketing do Santa Cruz, e também foi uma das responsáveis por esse start, assim, foi uma época muito legal, que mexeu muito, fiz algumas coisas com a Unicef, fiz algumas coisas bem legais que começou a dar o start na minha cabeça, assim. Eu acho que ainda, só para voltar um pouco a essa questão de relação com a imprensa, eu acho que só para a gente aí avançar para um outro ponto que eu queria saber. Hoje a agenda do futebol está parada, né, por conta da pandemia. E vamos
tudo bem, a agenda de imprensa e a agenda de redes, elas ocorrem ali simultânea, mas vamos pensar se a gente não tiver um jogador que não tem um perfil nas redes, então, que não atua nas redes sociais para dialogar com os torcedores, enfim. Então acaba que nesse hiato que a gente está vivendo agora, ou por exemplo, no mês de janeiro, que é o mês típico de férias, fica sem também se comunicar com ninguém, né? Fica refém dessa intermediação com a imprensa. E aí você traz esse conteúdo para as redes. E o que é que você pode mostrar nas redes que talvez as pessoas que te acompanham ali pelo futebol, pela imprensa, não conseguem alcançar? Porque o zagueiro tem aquela ideia do... Isso, eu já vi aqui várias vezes, o xerifão, parece que é aquele jogador mais austero, né? Assim, e o Dani, por exemplo, o Dani que eu conheço não é, mas nem todo mundo consegue fazer essa leitura de imagem, de ter essas percepções que talvez a rede ela vá te dar. Então, quando tu pensou, assim, ativou mais intensamente, né, as tuas redes sociais, que criou essa persona, esse personal brand, que valores tu queria imprimir ali e que tivesse também sintonia com a tua vida real, né? Assim, eu nunca, como eu te falei, eu nunca fiz pensando em um retorno, né? Eu nunca fiz pensando em um retorno, até às vezes por não me sentir tão à vontade, eu deixava de fazer, né? Não deixava de fazer, deixava de dividir algumas coisas, e hoje eu tenho um pensamento um pouco diferente. E essa pandemia, né, aquele texto que eu escrevi realmente me reinventou em muitos fatores. Eu do nada eu fiz um vídeo, né, das crianças, né, que eu recebi, fiz, cara, o vídeo ficou tão legal, ia mandar para a família, acabou que eu postei e acho que, né, como tu falou, não tinha muito assunto também, foi uma coisa legal, cara, começou. E aí começou uma troca, e tudo que eu faço em casa é assim, ainda mais se eu tenho tempo com as crianças, eu tenho que fazer alguma coisa, senão eu enlouqueço, eu tenho que fazer um jogo, uma disputa, uma coisa. Então a minha vida é assim, eu gosto, né? Eu gosto, eles gostam, eles são movidos à disputa, assim. E eu comecei a brincar e comecei a filmar, e até a própria Gabriela, minha esposa, que falava, pô, falava, não, mas a gente conversava, não vamos expor nossa vida. Cara, gosta, filma junto, às vezes aparece. Porque assim, eu acho que é um momento de reinventar. E quando a gente viu que a gente estava conseguindo levar para as pessoas uma mensagem legal, né? Uma mensagem do que eu sou, do que nós somos, uma família, é um pai que está com os filhos, que eu pude utilizar a minha imagem como um atleta respeitado, como tu disse, e que se dá o respeito, para daqui a pouco eu ajudar uma criança que, pô, tá lá e não consegue treinar porque tá desmotivado, né? E ele fez um treino ali, ele, pô, vou fazer. Já atingi o meu objetivo. Ah, comecei, cara, vamos lá, aniversário. Pô, ninguém pode sair de casa no aniversário, que eu gravei de vídeo aniversário. Pô, e às vezes, pô, pra mim, eu vou fazer, eu tiro uma hora do dia, eu vou lá, vou fazer e faço, entendeu? Assim, aí eu, pô, mas... Só que às vezes tá atingindo a pessoa lá que não recebeu uma pessoa, tá acostumada a receber 30 pessoas, recebeu um vídeo, caramba. Quantas pessoas me mandaram do que estão em quarentena, se recuperando, pegaram o coronavírus e estão, hoje é meu último dia de quarentena, manda um vídeo. Pô, às vezes é chato fazer um vídeo, às vezes eu não vou falar, tô fazendo outra coisa, mas eu paro, pô, vamos lá, porque eu posso estar ajudando essa pessoa. Já recebi mensagens que se eu falar aqui tu nem acredita, né, assim, boas e ruins, assim. Então, eu comecei a realmente pensar nisso e passar por cima das minhas dificuldades. E foi uma coisa que eu tive uma troca, né? Eu continuei porque eu tive uma troca muito legal. E eu não imaginava o poder dessas redes. Assim, o que me trouxe de retorno, esses retornos que eu te disse, e também pessoas me procurando, pô, vamos fazer um negócio aqui, vamos fazer um negócio lá, essa imagem que eu quero... Não estou falando em relação às parcerias, mas assim, essa imagem que eu quero para minha empresa, essa é a marca que eu quero me representando. Pô, isso é legal de ouvir. E até Não o valor, né, que tu vai... Mas assim, pô, o cara dizer que tu é a cara de uma empresa legal, pô, peraí, que legal, cara, entendeu? Eu consegui atingir com pouco, assim, né? Então isso é marcante para mim. E uma coisa que, assim, é porque tem que ser de verdade, né? Até eu acho que a própria escolha da rede social que onde você vai estar, assim, tem gente que fica muito cômodo no Twitter, né? Já tem gente que prefere o Instagram, você tem o uso ali da imagem, enfim. A escolha da rede também é muito importante. Imagina se tu fosse um cara que não gostasse de tirar foto e tá lá no Instagram, né? Mas nunca gostei muito, cara. Nunca gostei muito, entendeu?
Se fosse ver antes, era uma coisa bem superficial, nunca foi uma coisa, não sei como é que chama, o termo, mas tipo, na hora, assim, né? Eu fiz de manhã, gravei, não, pô, eu pegava um vídeo lá vamos lá, vamos botar um negócio, botar uma foto porque ficou legal, mas Não nunca tinha foi tanto assim, cara. planejamento. Exatamente, entendeu? Às vezes eu me pego aqui falando, pô, vou ter que botar isso, vou ter que fazer um negócio assim, olha que loucura. Assim, então, é muito diferente e realmente foi uma reinvenção, assim, que eu não esperava, não entendia essa força, assim, esse poder. Sabe? Não, e é isso, essa construção dessa persona, ela tem que ser verdade, né? Não dá para colocar, por exemplo, sei lá, um gerenciamento aí de crise, vamos pensar em Luiz Fabiano, Kleber Gladiador, até jogasse com ele, Sérgio Ramos, não dá para botar, vender esses caras de pacífico, sei lá, botar lá no templo budista, zenzinho, porque a gente sabe que não é, né? Então, trazer esse cotidiano que acontece aí de verdade, pai de 3 filhos, que tem que lidar conta de rotina nessa quarentena, de exercício. Eu acho que, tendo essa verdade como força motora, as coisas acontecem, né? Eu tenho uma frase assim, Ó, tem alguém que eu aqui, ouvi, rapidinho, tem alguém que só aqui, acho várias pessoas lembrando do teu avô, meu que foi avô, goleiro né? do Palmeiras, Jorge Moraes. Isso aí, pô, baita lembrança. Eu tenho uma frase que eu levo, que eu aprendi assim, eu sempre pensei nisso, mas eu escutei essa frase outro dia e levei comigo, assim, né? Num mundo tão, né, numa era tão digital, o ser humano é diferente, né? Só o ser humano faz a diferença, né? Então, assim, tu tem que cuidar muito. É o que eu falei, eu não vou fazer uma coisa que não seja eu, que não seja, assim, que vá passar por cima do que eu sou para conseguir alguma coisa. Então, é uma coisa que ficou para mim, assim, né? Eu falei, pô, olha, mandou uma mensagem, ó, Love You, Etfak Fans, ela da Arábia Saudita lá. Tem a galera, assim, é isso que eu falo. A gente tá falando de comunicação, é isso aí, né? Não, e as redes também te aproximam de um público que é isso, os torcedores, né? E aí a movimentação que você tem com eles, assim, sei lá, às vezes o contato que tem é a inauguração de uma loja, lançamento de uma camisa, porque eu acho que até dentro do próprio jogo a relação fica circunscrita ali ao observador, né? Enfim, o torcedor tá vendo ali o cara jogar, não tem essa interação. E tem que ter também esse cuidado, porque eu imagino, sei lá, tem que perder o 3-0, no outro dia tu vai levar teu filho na escola, vai ter esse torcedor, e aí, né? Como é que, se você... Claro, vai ter, cara, mas como é que eu vou encarar? É muito como eu vou encarar, entendeu? Eu não Como é posso que me dar o você, luxo de. como é que você Eu não procura posso, encarar? eu não posso me dar o luxo de não levar o meu filho na escola se eu perder um jogo. Então eu vou. Aí eu falo, eu trato as pessoas com respeito. Eu quero que me tratem com respeito também, entendeu? Assim, agora, eu acho que isso é uma construção, né? Eu falei, nunca me viu de sacanagem, nunca me viram fazer, né? Não me dedicar ao máximo. Então, assim, eu acertar ou errar, acontece, é do jogo, né? E aí, né? Acho que, assim, às vezes pode se passar do ponto, né? Mas eu acho que a gente aprende a lidar com isso também, né? Até perguntar aí como lidar com os comentários. Eu acho que na derrota, eu acho que a gente tem que se posicionar. Eu acho que quanto mais tu leva para frente, quanto mais tu alimenta, eu não vou falar, o meu posicionamento pessoal é de encarar os fatos. Vai acontecer, não é a última, não é a primeira, e vamos embora, por mais difícil que seja, né? O futebol te dá a oportunidade no outro final de semana, ou às vezes na quarta-feira, de tu mudar essa história, tu faz um gol, então por isso que é apaixonante, né? Mas eu não fugir da raia assim não é o meu perfil. E falando assim, né, eu acho que até tá falando dos meninos assim, né, da base, tudo. Eu acho que é essencial se preparar também para um futuro, porque não é só agora, né? E a comunicação tu leva para tudo, né? A comunicação é uma ponte aí que te liga a todos os caminhos, né? Em qualquer lugar que tu for, tu vai precisar. Então, o que tu for escolher fazer depois, pô, tu vai querer ser técnico, cara, como é que tem que te comunicar demais? Tu for um gestor, tem que te comunicar demais. Se tu for trabalhar na imprensa, tem que te comunicar mais ainda. Se tu for um auxiliar técnico, tem que saber te comunicar. Então, cara, nunca é demais esse investimento aí. Eu acho que pode abrir, né, a mente e te fazer pensar em várias coisas. Costumo dizer que comunicação ela não se faz numa ilha, né? Assim, às vezes, muitas vezes o que deixa de ser dito deixa de ser sentido. Então, por que não falar, né? Por que não
Uma coisa que eu queria te perguntar, assim, a gente falou dessa mediação da imprensa, normalmente, que ela faz ali na carreira do jogador. Você acha assim, por meio das suas redes hoje, que leituras o torcedor tem de você, assim, essa construção de imagens, enfim, que vai criar uma reputação, que vai permitir que o Desafio Corona seja um sucesso, que ele não teria se você não tivesse essa atuação digital? Olha, eu vou te responder de uma forma diferente, tá? Hoje, às vezes eu me considero mais querido ou tão querido quanto por ser quem eu sou, do que única e exclusivamente por dentro de campo. Entendeu? Então, assim, eu acho que essa imagem que está sendo construída de uma forma natural, né? Não é nada premeditado, é essa identificação com o clube, essa maneira como expõe. Os meus filhos só querem usar a camisa de Santa Cruz, eu vou fazer o quê? Vou tirar? Não, vou botar, pô, vou botar, não adianta, entendeu? Então, eles querem usar a máscara, eles estão loucos que volte à escola para usar a máscara da Cobra Coral de Santa Cruz, entendeu? Então, assim, é uma coisa que é natural, e eu acho que agregou muito, né? Acho que agregou muito. Eu comparo, né, 2015 e 2016 foram um ano muito mais vencedores que 18, 19 e 20, né, 18 e 19, vamos falar assim. Porém, a reciprocidade da torcida tem se dado de uma maneira tão diferente, não só pelos resultados, e sim por entrega, por dedicação ao clube, então eu acho que eu respondi a tua pergunta, mas por um caminho diferente. Assim. Sim, falando dessa leitura da imagem de linha geral, né? Assim, não é Dani jogador, mais que como ele é só visto. Dani CPF total, né? Exato. E aí eu queria que a gente falasse um pouquinho do Desafio Corona, de como foi importante também ter esse espaço para viabilizar e falar um pouquinho do projeto para quem não conhece. O Desafio Corona, eu idealizei na minha cabeça, eu já tinha falado contigo sobre uma outra ação bem antes, né? Falei, tinha te pedido acho que foi em 2017, tinha te perguntado, né, sobre alguma coisa, no final não deu certo. Canceriano tem memória boa, né? 2017. Acho que foi 2017, ou 2018 ou 2017. Não, 2018, desculpa, 2017 eu estava na Coreia. E aí eu já tinha pensado em fazer alguma coisa assim, e deu essa pandemia, eu falei, cara, vou fazer alguma coisa. Pensei em pegar uma camiseta minha, né, do Pipico, do Maicon, goleiro, né, que são os jogadores que estão mais em evidência. Eu fazer um sorteio, alguma coisa, e vou tentar ajudar alguém. Tem muita gente precisando, E, e aí sim, eu entrei em contato, tem um amigo de infância, de juventude, que trabalha com comunicação, né, faz um trabalho muito legal, e hoje está me auxiliando com isso também. Esse Desafio Corona nos aproximou. E liguei para ele na hora, ele não sabia nem o que era, até fiz um post sobre isso, ele comentou, não, contigo eu tô dentro, eu gosto das tuas ideias, e começou, cara, em 2 dias a gente estava com uma plataforma pronta, com empresas de tudo que é lado, nos ajudando a formatar esse site, a fazer o e-commerce, e começou gente a se aproximar, daqui a pouco a gente chegou até o Denilson através de um amigo e se tornou embaixador, daqui a pouco o Alisson. Cara, no final das contas, a gente conseguiu arrecadar já mais de 150 mil reais, e já estão sendo destinados aí, aqui em Recife a gente ajudou, está querendo ajudar uma outra instituição, e deu uma repercussão absurda. Eu falei que junto vem outras coisas. Cara, saiu mais de 10, 15 reportagens na Inglaterra, por causa do Alisson, e lá estava, né, o meu nomezinho, o nome de Dani Moraes, zagueiro do Santa Cruz, reportagem para tudo que é lado, então assim, sempre com a camisa do Santa Cruz, então assim, eu acho que é isso, acho que isso extrapola, né, acho que tu leva essas coisas, poderia ter sido feito de uma outra maneira, mas acho que tem o maior prazer e carinho levar, é isso. E o Desafio Corona, voltando, consiste em a pessoa doar um valor, né, e ali tem as camisetas de jogadores, né, reconhecidos, que cada camiseta tem uma quantia. Se tu doar aquele valor, tu vai receber a camiseta. Não é um leilão, não, é uma coisa bem direcionada. Massa. Eu acho que só para a gente finalizar, está faltando 5 minutinhos.
que é isso, assim, como a tua rede social ela capitalizou, né? A partir de um cuidado, enfim, você procurou pessoas especialistas ali para te orientar e criou ali um espaço. Estava vendo inclusive coincidência, porque o Instagram levou um dia desse um print, fez uma foto mais ou menos um ano. Teve mais ou menos um ano aquele caso de Neymar com Nájila Trindade, né? Enfim, aquela acusação de estupro e tal, e ali a gente viu que vi vários depoimentos de especialistas em marketing esportivo dizendo da falta de cuidado naquela gestão da crise, como ela poderia ter um colchão ali no próprio Instagram se tivesse alguém cuidando, respondendo caso a caso, a chuva de comentários ali que Neymar recebeu, e como o passe dele enquanto jogador, por conta de uma crise de redes, desvalorizou 277 milhões no mercado mundial. E aí o cara fala, a Missão Moji, enfim, um dos grandes dos papas do marketing esportivo, dizendo, pô, uma pessoa que fatura 100 milhões por ano, não ter alguém olhando ali com a conta dele que seja 3 horas por dia, é um erro primário. Já passasse por um problema de eita, não respondi essa mensagem, isso aqui cresceu, deu uma confusão ali na frente, ou tu tá sempre assim acompanhando? Cara, volto àquilo que eu te falei, em ser eu mesmo na rede social e tratar com respeito, independente de quem for. Não consigo responder todos, tem vezes que passa vídeo, mas sou eu que faço. Como tu falou, ninguém faz a minha rede social, eu a minha agência de comunicação que eu tenho agora para outras coisas, para projetos futuros e para me trazer coisas, né, para me captar, acho que é esse o termo que traz, mas ali ninguém divide às vezes um texto, mas muito mais como eu te falei, com a minha família do que com a própria agência, entendeu? Então aquilo ali sou eu mesmo, é o meu dia a dia, é o ser humano mesmo, então não me preocupo com isso. Primeiro que não vou fazer um escândalo desse tamanho, e segundo que, cara, sou eu, passível de erro, passível de acerto, mas o máximo que eu já fiz foi quando fui botar no IGTV, não sei se é assim que fala, se é IGTV, IGTV, IGTV. E tava num formato diferente, eu apaguei 2, 3 vezes, ou um erro de português, que eu vou lá e já edito, assim, mas acho que é isso, sujeito a erros e também não consigo atender todo mundo, tem uns pedidos assim bem, às vezes fora da curva também, assim, não tem como fazer muita coisa, mas mesmo assim tratar com respeito e com naturalidade. Olha, tem audiência lá da Arábia, mas também tem do Rio de Janeiro, uns botafoguenses aqui. Jogasse no Botafogo que tempo? Que ano? 2010? 2010. Fosse Título carioca. Carioca, Foi. os 2 turnos. Ganhou Taça Guanabara e Taça Rio. Aquela do Louco Abreu, Cavadinha. O goleiro do Flamengo era o Bruno. Foi uma época muito legal também. Só quem viveu sabe, né? Hoje tá lá, o grande amigo teu, João Paulo, né? O João tá no Seattle Sounders agora. Tem a galera Sim, de sim. Vancouver aí também. Canadá aí tem Danilo Tenório. Danilo Tenório, grande Danilo. Trabalhou comigo na Folha de Pernambuco. Hoje tá lá em Vancouver. Bom, Daniel, acho que é isso. O tempo aqui tá dizendo aqui, 1 minuto para acabar. Eu sempre gosto de terminar. Assim, não foi uma entrevista, foi um bate-papo. Eu lembro que já que você está falando de memórias, uma vez que eu te entrevistei em 2015, eu falei assim, alguma coisa que eu não te perguntei, mas que você queria ter respondido, aí você disse assim, eu sou uma pessoa realizada. Então, acho que só para encerrar a live, tem alguma coisa que a gente não falou aqui, mas que você queria pontuar? Não, cara, foi bem legal, assim, como eu te falei, né? Tu falou que foi a tua primeira, né? Eu falei, cara, haja como se estivesse num churrasco aí, conversando, porque acho que é isso que tem que passar, foi bem legal. Acho que pontos abordados que não são comuns, assim, né? Eu vi aí no próprio Instagram as lives que foram feitas antes, bem diferentes, né, do que está sendo feito hoje, né? O tema abordado, então acho que foi legal. Eu já tenho feito muito, acho que é legal fugir um pouco da mesmice, assim, né? Por mais que seja interessante também, mas abordar pontos diferentes aí é muito legal. Obrigado aí pelo espaço também. Não, eu que agradeço, a gente que agradece. Também agradeço todo mundo aí que participou, comentou, mandou pergunta. A live vai ficar salva aqui no Instagram da Dupla, para quem quiser acompanhar aí depois.
e ótima noite para todo mundo aí. Valeu, Dani. Valeu, boa noite, um abração aí para todo mundo. Tchau, tchau.